Amados irmãos e irmãs, hoje o nosso estudo está em Sabedoria, capítulo 10, versículos de 1 a 8. A sabedoria dirige a história, a sabedoria nas raízes do povo, a sabedoria protege os seus. No texto de estudo de hoje, amados, o autor passa rapidamente pela história dos antepassados, aludindo às figuras de Adão, de Caim, Noé, Abraão, Ló, Jacó e José. A sua intenção é mostrar que a sabedoria já estava presente nas raízes da humanidade e do povo de Israel, para construir o projeto de Deus na história. Nas personagens mais ou menos lendárias do seu passado, o povo encontra os laços fundamentais, laços que forjaram seu caráter e animaram sua luta pela vida. O autor aqui não nomeia os indivíduos discutidos, mas refere-se meramente a cada um como justos. Toda a parte inicial do livro tem como tema a sabedoria em ação na história. É claro que o autor ele identifica a ação da sabedoria com a ação do próprio Deus. E segundo a equação sabedoria igual justiça, tal ação é justa, é vista como a justiça divina conduzida na história. Irmãos, estaríamos aqui esperando um relato ou uma revisão abrangente de toda a história de Israel, o que não acontece. No estudo de hoje, o autor se limita a rever a história que intercorre de Adão ao êxodo do Egito. Por quê? Lembremos-nos, queridos, de que o autor está situado na cidade de Alexandria, no Egito, e escreve para a grande colônia de judeus que aí vivia. Na sua mente, o Egito de sua época relembra o Egito de outrora, e assim como no passado acontecera a libertação, o mesmo deverá acontecer agora. Deverá haver um novo êxodo libertador para o povo de seu tempo. Se no passado a sabedoria e a justiça de Deus organizara e realizara a libertação, o mesmo deverá acontecer agora, pois Deus continua e renova sempre a sua obra. É sintomático que o último livro escrito no período do Antigo Testamento faça um movimento de volta para trás, até o acontecimento fundante do povo de Deus. Ou seja, o autor reconhece que o centro da fé de Israel e, ao mesmo tempo, o evento que deu origem à vida do povo como povo, encontra-se na libertação do Egito. É o mesmo que dizer que a obra capital da sabedoria e justiça está no movimento libertador, aspirado pelo povo e efetivado pelo próprio Deus. Tal movimento torna-se então típico, isto é, torna-se modelo a ser realizado em qualquer lugar e época da história. É próprio da sabedoria e justiça manifestar-se como emergência concreta da liberdade. Isto constitui o máximo da experiência de Deus e da sua sabedoria e justiça. O princípio que governa toda essa reflexão histórica, irmãos, encontra-se em Sabedoria 9, versículo 18. Eles foram salvos por meio da sabedoria. Isto tanto significa Deus, sabedoria, justiça, quanto homem, sábio e justo. Há uma dependência mútua entre
Deus e o homem, de tal modo que a mediação da sabedoria e justiça corre entre um e outro, resultando sempre em liberdade e vida para todo o povo de Deus. A sabedoria e as raízes do povo é propriamente um resumo do livro do Gênesis, salientando o aspecto salvífico que foi manifestando na história de seu tempo. O autor ele passa rapidamente, de forma alusiva, sem citar nomes. O que pretende o autor? Certamente, o autor quer mostrar que a sabedoria e a justiça, isto é, o próprio Deus, já estava presente nas raízes da humanidade e de todo o povo de Israel, a fim de construir um projeto de Deus na história. Notar como o tema do justo vai pontilhando essa pré-história do povo. Revisando as suas próprias raízes, qualquer povo vai encontrar-se com seus antepassados, jamais ou menos mitizados, isto é, enriquecidos com as situações da história, e principalmente da época em que o redator do livro estava vivendo. Nossas raízes expandidas, portanto, o povo encontra o seu próprio retrato, indicativo das aspirações que deve cultivar e das lutas que deverá travar no presente, a fim de ter um futuro melhor.